Sejam bem-vindos ao Prosa da Torta Podcast. O podcast não te promete nada, mas te entrega tudo que promete. Eu sou Icaro Augusto e ao meu lado, meu amigo de longa data, Bruno Gonçalves. Eu sou Bruno Gonçalves e sou host também desse podcast. Hoje a gente pretende trazer junto para vocês aí uma ideia de que a gente vem comentando há muito tempo, né? Nós apresentamos vários amigos nossos, trouxemos várias ideias aqui do nosso podcast, mas nunca falamos da nossa história. Nunca apresentamos para vocês quem nós somos e de onde nós viemos e até que o momento que chegamos aqui no podcast. Então hoje a gente gostaria de apresentar um pouco para vocês da nossa história, um pouco do que a gente tem para apresentar para vocês assistam a pessoas que vocês conhecem, pessoas que vão conviver com você por um bom tempo aí na internet, se Deus quiser. Com certeza. Queria falar também que a gente ganhou um prêmio aí, né, de melhor podcast de Badibá City 2025. Tudo bem que a gente é o único podcast de Badibá City em 2025, mas ganhamos, né? Exatamente, foi votação. Foi votação. Eles colocaram o nosso nome e nós fomos votados. Tivemos 100% dos votos. Exatamente. E conta como título da mesma forma. Se a gente não tem concorrente, fazer o quê? Exatamente. A culpa não é nossa. Não é nossa, e se não existisse Prosa Torta, não teria prêmio para podcast. Exatamente. E o ano que vem, pra gente competir com a gente mesmo, a gente vai criar o Papo Reto. Seria uma boa ideia pelo menos pra gente ter um concorrente. Ô Ícaro, mas mudando de assunto, conta um pouco pra gente aí. Eu já conheço boa parte da tua história, mas eu acho que nosso público aí gostaria de conhecer também. Certo, eu nasci na cidade de São Paulo, capital, né, lá em 1995. Mas eu fui criado em Badibá City, né? Fiquei acho que 1 ou 2, no máximo 3 meses em São Paulo, acho que não chega a isso. Eu vim pra cá, né? Meus pais tinham construído a casa aqui, eles moraram lá a vida inteira. Mas estavam cansados, meu pai foi assaltado, tinha minha irmã que era pequena, minha mãe vivia trancada dentro de um apartamento e queria vir pro interior pra criar os filhos, tendo mais liberdade, né? E então a gente veio pra cá, na casa onde eu cresci, 30 anos na casa. E, cara, eles vieram pra Badibá City, a ideia era vir pra Rio Preto, acho que minha tia morava aqui, se não me engano. E aí eu vim pra cá e... A tia Ivete morava aqui já? Não, a irmã do meu pai, a tia Valéria. Ah, Valéria. Mas a Valéria morava em Olímpia? Não, ela morava em Rio Preto, se não me engano. Em Rio Preto. Ou em Barretos, era uma das duas cidades, porque meu tio trabalhava. eu sei que meu tio trabalhava na festa de peão de Barretos, muito famosa. E aí acabaram procurando casa na região inteira aqui e encontraram aqui em Badibá City, né? Compraram um terreno, na época terreno aqui era super barato. Era muito barato. E com a rescisão que eles tiveram lá da empresa que eles trabalhavam em São Paulo, eles construíram a casa onde a gente mora hoje. Algo que é muito curioso também, que o seu pai e sua mãe trabalhavam na mesma empresa, né? Trabalhavam na mesma empresa, qualquer dia eles vêm contar a história deles aqui. É engraçado, é boa história. É uma boa. história muito boa que meus Amor pais... Amor e ódio. Meus pais eram amigos e inimigos. Exatamente. Né? Eles trabalharam juntos, eram inimigos, de repente ficaram amigos e começaram a namorar e tá aí até hoje. Brigando mais que gato e cachorro, mas tá aí. Tá bom. E aí depois, vocês vieram pra cá então em 96, mais ou menos, porque você ficou um tempo em São Paulo. Sim, acredito que em 96. Eu nasci no final de 95, né? Em novembro de 90, final de novembro de 95. Se não me engano, foi em 96 que eles vieram pra cá. Na verdade, eles já moravam aqui. É que minha mãe sempre, o médico que me acompanhava pra Natal era de São Paulo. Minha mãe estava lá em São Paulo pro casamento da minha prima. Tipo, 2 dias antes, minha mãe era madrinha de casamento. Eu, por pouco, não nasci no meio da cerimônia. Minha mãe fala que a cerimônia foi longuíssima e eu já devia estar de saco cheio e ia sair. Entendi. Eu também nasci 1 mês antes do programado. Tá. E aí depois, aí eu, no caso que eu tomo ciência da sua vida, foi quando logo depois a gente foi pra escola, né? Ah, sim. Com 5 anos a gente tava na pré-escola. Foi na pré-escola, né? A gente se encontrou e aqui, mano, aqui em Badi realmente é muita liberdade, né? É muito. Eu não sei como é hoje, porque né, a gente cresceu, a gente trabalha e tal, mas a gente viveu na rua, né? Brincando na rua. Quando eu falo isso, você nunca fui moleque de rua. Não é que eu fui moleque de rua, mas a gente brincava o dia inteiro na rua. A nossa diversão sempre foi rua mesmo.
A nossa diversão era esconde-esconde, trico-trico, futebol na rua. Coitado dos portão da minha avó, da Dona Pura. Você nasceu em Eu sou nasci em 96, sou São de José do julho de Preto. 96. São José do Rio Preto. Isso, eu nasci em Rio Preto, mas meus pais já moravam em Badi, né? Os meus pais, eles se conheceram em 94, casaram em 94 mesmo, 9 meses depois. Casaram, meu pai era da igreja do Nossa Senhora de Fátima, em Rio Preto, minha mãe era daqui de Badi, da igreja daqui. E aí, como eles tinham um encontro de jovens, né, os grupos se ajudavam, e acabaram se conhecendo. Aí eu nasci em 96, em julho de 96. Depois disso, veio meu irmão, em 2000. No caso, em 2000, a gente já estava chegando na escola já. Porque você lembra da minha mãe barriguda, né? Meu irmão. No pré. E aí, depois da escola, eu lembro assim, ó. Na pré-escola a gente teve aula. Eu lembro das minhas professoras, pelo menos. Eu lembro de todas. Porque eu lembro que minha mãe sempre me incentivou muito a questão de ensino. Então ela focava muito nas professoras que a gente tinha. Sim. Então, desde dos meus 5 anos, que eu entrei no Jardim 1, na época, agora eu descobri, é pré-1, que chama. Ou de hoje em dia é pré-1. Pré-1, pré-2, primeiro ano. Antes era Jardim 1, Jardim 2 e pré. Ah, né? sim. Agora, então, no Jardim 1, minha professora foi a Rita. Depois, no Jardim 2, foi a Renata, que eu encontro elas na cidade até hoje. E no pré foi a minha mãe, que aí coincidiu da gente estudar junto. Sim. Então, a partir do pré, ali, que eu acredito onde a gente criou o vínculo de amizade, foi quando a gente realmente continuou, assim, acho que grande parte da minha história faz parte da sua e a sua faz parte da minha. Com certeza. Tipo, ali eu acho que depois que a gente começou no pré, né, conversar e tal, eu acho que foi no início, né, no primeiro... Primeira série, Primeira né? série, né? Que hoje é segundo ano. Que foi quando a gente começou a frequentar a casa um do outro, né? Eu lembro que minha mãe deixava na casa dele, a tua mãe de vez em quando levava você lá em casa, até eu aprender a andar de bicicleta. A Calóizinha azul, mano. Quando eu aprendi a andar de bicicleta, olha só, tipo, coisa que... Só no interior, né? Porque tipo, minha mãe deixava eu com o quê? 6, 7 anos. 7 anos. Eu saí da minha casa e ir pra casa dele. Tudo bem, não é longe. Mas é um showzinho pra uma criança, né? Não, lógico. E de Calóizinha, eu ia Calóizinha azul, chegava na casa dele e era de segunda a sexta, sábado, de vez em quando domingo. Domingo era às vezes, né? Depois, acho que domingo, inclusive, depois virou rotina também, mas foi mais de velho depois. E eu lembro que eu não gostava de bicicleta, cara. Nunca gostei de bicicleta, desde novo. E o Ícaro adorava a bicicletinha dele, azul, Calóizinha. E aí ele ia de bicicleta, quando a gente ia dar uma volta, ele ia de bicicleta e eu ia a pé. E assim, Badi era muito tranquilo, não tinha nada em Badi. Então a gente andava pra cidade tranquilamente. A gente ia pro centro, minha mãe nunca ligou da gente andar, lógico, ficava ali enchendo o saco ligando, né? Mas quando tinha celular também. Exato. Né? Isso aí já era mais velho, já era com uns 11, 12 anos. Inclusive, meu primeiro celular foi o teu avô que me deu. Foi meu avô, eu lembro. Que eu, crescendo na tua casa, né, desde pequeno. Você era neto dele. Teus avós me acolheram. Lógico. E o seu Toninho, nossa, eu adorava muito o seu Toninho. Não, do meu avô a gente não pode falar muito que a gente chora. Complicado. Não, porque eu não bebi muito. A Dora também, nossa. E eu lembro, meu primeiro celular, o seu Toninho comprou o celular pro Ivan, pro Bruno e pra mim. Ele comprou pros 3. Assim, é muito curioso o nosso crescimento, porque assim, é muito difícil eu contar só a minha história sem mencionar o Ícaro e vice-versa. Porque a partir desse primeiro ano aí, do pré, né, e primeiro ano que a gente começou a conviver, todo o tempo da nossa vida a gente teve a presença um do outro. Todo o tempo. É muito difícil a gente falar uma data específica que um outro não esteja. E a minha família, tanto como a sua, tanto é que eu trato como meus pais e seus pais. Sim. Né? E ainda falo pra minha mãe, que eu tenho outros pais. Né? E minha mãe respeita pra caramba, ela adora o tratamento que eu tenho. Não, inclusive que, tipo, a Grazi, minha namorada, chegou e... Eu não lembro o que foi, eu comentei. E aí eu chamei a mãe do Caio de tia, né? Tia Carta, não sei o quê. Ela falou, nossa, a única que você não chama de tia é a Silvinha. Eu falei, porque eu não considero a Silvinha como tia, eu considero ela como minha segunda mãe. Isso aí. Então eu não consigo chamar ela de tia Silvinha. O resto a gente chama todo mundo de Tudo tia. de tia, né? mas a Silvinha não... Não tem como, não foi vai. criado lá. É muito engraçado. É difícil você ver amizades assim hoje, né? Pô, a gente conhece o Caio desde a 4ª série, que virou amigo mesmo dele, que frequentar em casa, graças ao Pablo, né? Foi ele que te levou, né? Foi. E o Caio eu conheço ele desde criança também, porque eu conheço por causa do Pablo desde criança. Mas aí ele tinha outros vínculos, né? E aí depois na 4ª série acabou criando essa amizade também. Só que hoje é muito difícil você ver isso, né? É difícil você ver uma amizade que dura 25 anos. Assim, aí você vê até amizades
Foi o que eu até falei em outro episódio, que até você vê amizades longas, né? Mas que não. É muito difícil você ver amizades que começaram tão cedo. Tão cedo. E continuam, sim. né? Você vê amizades longas aí que começou, sei lá, na época de escola, principalmente ensino médio, né? Que é onde eu acho que você faz umas amizades mais fortes e você acaba levando. Duradouras, É. Mas a nossa vem desde. Escola, pré-escola. É diferente. Foi antes da escola, praticamente. Antes da escola. Antes da escola. E vai até hoje e vai continuar aí. Espero que por muito tempo aí. Eu não sei porque na vida que a gente leva, eu não sei quanto tempo a gente dura, não. Não, acho que não vai muito longe, não. Principalmente a minha rotina. Mas, ó, é muito engraçado também, depois que a gente foi pra escola, coincidiu da gente cair na mesma sala todos os anos. Primeiro, segundo, terceira e quarta série. Coincidiu também não, né? Minha mãe dava um jeitinho. Minha mãe era coordenadora de educação, ela dava um jeitinho, mas porque ela sabia que a gente era muito amigo. Então, quando a gente chegava, a gente sempre foi muito fácil de fazer amizade também. A gente fazia nosso grupinho. Só que o problema é que a gente não quer estudar longe. Porque, pô, você imagina, estudamos junto desde novo. Sim. E convive todos os dias junto. Qual que era a justiça? A gente está junto também. A gente saía da escola, ia pra casa almoçar, dava 12:00, 1h, ele ligava lá no gás. Bruno, tá aí? Tá bom, tô indo. E eu decorava os números do telefone da casa dele antes dele. Verdade. Sempre foi assim. E aí eu lembro que chegava... E da Maria Mirão também. Da Maria Mirão você até hoje. Aí... O seu era 3258-1496. Não existe mais? Não. É, tem mais. Não tem mais fixo lá? Mas era o 1496. E tem o 988-034371 também. E 3258-318... É do gás. Do gás. Não, o 988-034371 é furacão. Eu lembro também. Não, é incrível como decorar o número. Eu cheguei na casa dele e falei, o número de casa mudou, é esse. Ah, beleza. Eu levei no papel, tá? Não tinha decorado, não. Ele decorou, no primeiro que eu. Até que foi ligar, ele tava sem o papel. A gente ligou, eu falei, 1496. Ele ligou. Liguei, era isso mesmo. Porque a memória dele é uma bosta. Graças a Deus a minha é muito boa. Então... A minha memória é boa pra certas coisas, pra outras... Cara, eu sou péssimo com números e minha memória é boa com números. Sou horrível. Mas era incrível. Eu chegava em casa, aí eu almoçava, assistia aqueles desenhos, né? O Super Choque e tal. Da espada que cresce. Da espada que cresce. Ai, que delícia! Aí eu ligava pro Bruno e ia. Ficava lá, dava 6h, eu vim embora. Mas às vezes eu vinha, né? Era sempre. Assim, eu vim embora se tivesse aula no dia seguinte. Se não tivesse aula no dia seguinte... Dava uma estendida. A gente dava uma estendida e a gente assistia Cavaleiros do Zodíaco. Junto. E depois teve Chaotic também, lembra? Chaotic. E Pokémon. Teve Pokémon, é tudo junto, né? Era um sequência do outro. E eu lembro que a gente assistia, depois de jogar bola, jogar videogame o dia inteiro, a gente assistia essas coisas, beleza. E no sábado, às vezes de manhã, ele já ia de manhã pra minha casa, a gente almoçava na minha avó, lembra? A gente almoçava, ele ia na minha casa a gente ia pra minha avó, a gente almoçava lá e passava a tarde lá. Sempre foi, bom, isso é muitos anos atrás, né? A gente devia ter até uns 16, 14 anos. Faz muito tempo já. Acho que mais, hein? Faz Acho que é mais novo ainda. Não, que quando começou, né? Mas isso foi até essa fase aí. Porque depois você começou a estudar... Aí depois eu fui pro Áureo, não, eu estudei no Áureo, depois eu fui pro Filadélfia, né? Que eu contei a história da minha cagada. Que foi de lá. No Áureo foi quando a gente foi cada um pra um canto do estudo, né? Eu fui pro ângulo e fui pro Áureo. No Áureo, na quinta série, eu estudei à tarde, então a gente só se via mais no sábado. E aí depois eu voltei pra manhã e tal, e depois fui pro Filadélfia. No segundo ano do Filadélfia, comecei o ensino técnico. Isso. Então foi onde a gente se via mais de sábado, porque eu passava o dia inteiro na escola, né? E foi daí que começou o domingo. Isso. Aí era só sábado e domingo que a gente tinha, e a gente ia jogar bola sábado e domingo. De vez em quando eu saía do lado do Filadélfia, passava na tua casa, mas aí já era 6h da tarde, ficava um pouquinho, depois ia embora. Essa foi a fase onde ele vinha do Filadélfia e a gente dormia na casa da minha avó, lembra? Sim. Porque foi logo que meu avô faleceu. Foi. E aí eu morava com a minha avó pra não deixar ela sozinha. E você saía do Filadélfia de sexta, ele já ia direto pra minha avó, do jeito que ele tava. Ele levava a roupa na mochila e dormia na minha avó comigo lá. A gente ficava jogando videogame até de madrugada. Era a nossa diversão, jogar videogame, CS Composto, que não era CS Composto. Left 4 Dead. Inclusive CS Composto eu tava no passado, eu tava no personagem, tava no zombi. Toma banho, rapaz. Ele sempre foi péssimo.
E aí eu lembro que ele vinha pra cá só pra isso. Então a nossa diversão entre os amigos ali começava na sexta-noite, quando ele vinha pra cá pra posar lá. Para não, porque justamente eu morava com a minha avó, não tinha Discord, não tinha TS pra ficar conversando. Então a nossa diversão era que os moleques iam pra casa pra gente jogar videogame lá de madrugada. Não tinha online, porque era na época do Xbox, 3x10. É tipo isso. Você comprava 3 CD, R$10, era assim, entendeu? E ia. E o que eu tava falando? Memória foi pro caralho já. Nós tava falando que aí você foi pro Philadelphia, teve curso Sim. técnico. Aí eu fui pro Philadelphia e tal, depois que terminei. Aí começou a época da faculdade, né? Eu comecei a trabalhar no cinema, que aí eu acho que foi a época que a gente quase não se via. Só se via quando eu ia no teu trampo. Porque você trabalhava até tarde, isso dava de manhã. Eu estava de manhã, saía 11 horas, 11h30 da faculdade, até as 4 descansava um pouquinho. Não, na verdade, até as 2 descansava, me arrumava, pegava o ônibus e ia trabalhar, né? Foram 3 anos assim, que eu entrava 4 horas no cinema, saía a hora que Deus queria. Então foi a época que a gente mais deu uma afastada mesmo, né? Não tinha tempo, né, mano? Não tinha. Até porque, justamente na época que você começou a terminar, eu terminei o ângulo e eu comecei a trabalhar na fábrica de sorvete. É verdade. Né? Eu lembro que meu ensino médio encerrou no final de novembro, e aí no caso ficou só para exame, né? O mês de dezembro. E na semana seguinte que finalizou as aulas, eu já fui contratado na fábrica de sorvete. Trabalhava como freelancer lá, velho. Eu só ficava encaixotando sorvete lá. E foi uma experiência top. Eu fiquei muito pouco lá porque eu recebi outra proposta. Mas quando eu cheguei lá... Você foi trabalhar depois numa imobiliária, né? Isso, depois eu fui pra imobiliária. Mas quando eu cheguei lá era muito engraçado porque eu chegava... O horário marcado, né? Era das 8 da manhã, não, das 7 da manhã. Saía pra almoçar meio-dia. E aí eu voltava 1h30, 1h, e ficava até às 5. Só que eu peguei horário de verão. E era horário de pico. Tipo assim, de venda. Então assim, eles estavam vendendo pra fora pra caramba. Então eu entrava às 7 da manhã, saía meio-dia pra almoçar, voltava 1 e saía só às 10 da noite. Eu jantava lá. Então e isso foram por 3 semanas. Praticamente, eu fiquei um dia só trabalhando normal. O resto foi 3 semanas, das 7 da manhã às 10 da noite. E aí eu recebi a proposta da imobiliária aqui em Badi, que me chamou, que já, tipo assim, eu já tinha enviado o currículo quando eu terminei a escola, porque eu já estava caçando serviço. Até porque a gente sempre falava que a gente queria esse negócio, né? Sair da escola e já começar a trabalhar. Sempre foi esse assunto nosso. E aí eu fui para essa imobiliária. Eu fiquei 1 ano e 7 meses trabalhando nessa imobiliária, né? E aí não estava muito bem o negócio. Eu fui mandado embora em setembro. Em setembro, acho que de 2014 ou 2015, eu não me lembro o ano agora. Mas eu fiquei 1 ano e 7 meses lá. Acho que foi em 2015. E fui mandado embora no final do ano, peguei seguro-desemprego e fiquei no seguro ali, tá? E o depósito do meu avô nessa época estava fechado, você lembra? Sim. Foi depois que o meu avô faleceu, meu pai tentou tocar, mas não virou muita coisa. E aí eu fui para um acampamento da igreja no carnaval. Eu fiquei o carnaval todo fora, né? Quando eu voltei na terça-feira... Toda vez que ele fala retiro da igreja é o A, tá? Toma vergonha, seu pai nessa época não. Eu queria só falar assim, porque ele fala lá, da igreja não, é A. Não tem nem vergonha na cara. Eu tava no acampamento de Mendonça, da igreja. E aí, na terça-feira, quando eu cheguei, eu vi o depósito fechado e eu falei, minha avó, vamos reabrir? E aí a gente reabriu o depósito. Então, assim, eu fiquei um tempo parado, né, depois da imobiliária, e eu já, assim que no carnaval eu voltei a trabalhar. A gente reabriu o depósito, começou do zero de novo, Sim, buscando clientes, e aí eu trabalhava só no depósito. E ali foi, acho que, quando eu comecei a entender que a vida de adulto era muito complicada, né? Com certeza. Eu lembro também que tem uma época que depois que eu saí do cinema, tal, fui mandado embora, e eu fui lá fazer uns bicos, ajudar o teu irmão. Você já estava empregado, né? E aí a Silvinha falou, o Ivan não tem carta, você não ajuda ele, só dirige e vocês dois entregam. Beleza. E aí eu ia e ajudava o teu irmão de vez em quando. Verdade. Que eu tava desempregado também e eu ia pra lá ajudar. É verdade, foi no time de que eu tava com o depósito rodando e eu recebi uma proposta de estágio. Eu tava no segundo ano de faculdade e recebi a proposta de estágio. E, inclusive, foi o escritório que eu trabalhei 9 anos lá dentro, né? E esse escritório, quando eu recebi a proposta, eu trabalharia da 1 da tarde às 6 da tarde.
E esse período da manhã eu trabalhava no gás. Então eu trabalhava de manhã no depósito, tomava banho e ia pro escritório. Isso. Quando eu saía de lá, não tinha quem dirigia. E foi quando você entrou, que aí você vinha pra ajudar o meu irmão a entregar. Outro irmão. Entendeu? Algumas vezes eu fui lá ajudar. Aí ficava lá, ficava eu e o Ivan jogando Brasfoot. É, A verdade. gente ficava, pedia sair, tipo, a Silvinha pagava lá, acho que era R$50 que ela pagava. Os R$50 já gastava em açaí. Porque o Ícaro ele só ia pra dirigir, tá ligado? Ele só fazia. E jogava Brasfoot. Aí de vez em quando eu ajudava o Ivan, carregava o negócio, quando o Ivan não tava lá, eu acho que fiz algumas entregas sozinho. Mas como eu não, o Ivan, né, lógico, cresceu com coisa, a gente ficava lá jogando Brasfoot e eu ganhava do Ivan sempre. Ele vai xingar, se ele ver. Ele vai xingar. Eu nunca vi um moleque mais viciado em Brasfoot que o Ivan. E eu lembro que foi verdade, nessa época o Ícaro deu uma força boa lá, porque eu não tinha mais tempo pra ficar no depósito. E aí, eu com 5 meses de com 3 meses de escritório estagiando, o Sérgio pediu pra eu ficar integral. Direto. E aí não tinha mais o que fazer com o depósito, infelizmente. A minha avó até tentou contratar alguém lá pra poder tocar, mas eu tive que fechar o depósito. E aí... Depois arrendou, não foi? Aí a gente já fechou o depósito e aí conseguiu arrendar logo em seguida, que a gente deixou parado acho que dias, foram poucos dias. E aí logo em seguida, depois que arrendou, acho que foi o Boy que arrendou, não, foi o Hernani que arrendou na época. Ele arrendou o depósito, tocou por um tempo e eu já saí, eu me desliguei completamente do depósito, só cuidava da parte de recebimento para minha avó, mas eu fui direto, continuei no escritório. E aí eu comecei, segundo ano de faculdade, já estagiando, integral, né? E eu me mantive estagiando até o final da faculdade. Assim que eu terminei a faculdade, foi em 2022, que eu terminei a faculdade? Não, nós estamos em 2025, 2022 não, pô. Terminei em 2018. 2019, 18 ou 19 que eu terminei. Foi 18. Foi 18? O seu é 4 ou 5 anos? Não, 22 foi após que eu terminei, O meu foi 5 anos. Então 19. 19, né? Então, em 2019, quando eu terminei a faculdade, eu já estava estagiando. Então, ele me fez uma proposta para ficar trabalhando até que eu passasse na OAB, né? Até para passar na ordem. E eu continuei trabalhando como assistente jurídico, praticamente. Sim. Né? Você não podia atuar como... Não podia atuar como advogado. Mas como eu trazia bastante clientes pro escritório, não compensava ele me mandar embora também. Porque eu levava uma clientela já junto, e eu reconheço isso. E foi ali que começou a surgir o meu nome. Entendeu? Foi ali que começou a surgir meus clientes. E o que fez você escolher o direito? Cara, na realidade é muito engraçado também, cara, é comédia, porque foi assim, você lembra que a minha vontade sempre foi biologia, veterinária. Veterinário eu lembro muito que você queria muito fazer veterinário. Cara, meu sonho era veterinário, só que assim, eu sempre fui muito ligado a bicho, cara, eu morro de dó, então eu não daria certo pra tratar isso, e eu não sou aquele cara que tem dó e é o cara que vai socorrer, não, eu sou o cara que paga pra alguém fazer porque eu não tenho coragem, entendeu? Então assim, quando chegou no terceiro colegial e eu tava começando a ter que decidir qual que era o próximo passo, a veterinária estava muito próxima de mim, que era uma vontade muito grande, mas estava muito distante, porque eu achava que eu não daria conta de cuidar daquilo. E aí eu ouvia de muita gente, Bruno, eu acho que você leva jeito para advogado. Bruno, eu acho que a sua dialética é boa para isso. Eu acho que os seus argumentos são muito bons. Ou seja, mente pra caralho. Não. Mas assim, pode ser. Mas assim, é que eu fui levado a esse lado por pessoas que me conheciam. Sim. E aí eu falei, bom, não tem mais o que eu fazer também, eu tenho que decidir o que eu vou fazer e fui pro curso, foi no supetão. Só que aí você começa a ver que realmente às vezes você leva jeito para aquilo ali. Não quer dizer que eu nasci para ser advogado, mas eu me dei bem. Sim. Entendeu? Me dei bem. Aí você e várias pessoas da sua turma acabaram indo pro direito, né? Da sua turma do ângulo. Cara, né? foi muito legal, porque assim, até o terceiro colegial, nenhum de nós sabíamos o que a gente queria fazer. Aí todo mundo resolveu ser. Nem nós sabíamos o que nós queríamos fazer. Nenhum. Engraçado, né? Porque geralmente quando não sabe o que vai fazer, faz ADM. É o direito. O direito, é. Mas os nossos amigos ali, que eu falo, que são meus amigos até hoje, que é o Vitinho e o Tinte, que, pô, são meus irmãos ali também. Cara, nós três, quando chegou no final ali da terceiro colegial, eu já tinha falado o que ia fazer e eles já tinham decidido que queriam isso também. O Tinte, na verdade, foi uma surpresa, porque a gente nunca imaginou ele fazendo isso. Eu achava que desde o começo ele iria partir para medicina, coisa do tipo, porque ele era bom em prova. Ele não era muito estudado, não, mas ele era bom em prova.
E hoje tá estudando pra medicina. E hoje ele tá fazendo medicina, na verdade, ele tá cursando já medicina. Né? Mas na época, a gente foi pra faculdade de Direito, estudamos do primeiro ano da faculdade ao quinto juntos, formamos juntos, nenhum de nós fez formatura. Então, graças a Deus, a gente se livrou disso. Mas nós formamos juntos, em 2019. Os 3 repetiu? Por quê? Formou tudo junto? Não, formou junto certinho, não teve nada de repetir, não. E quando a gente terminou a faculdade, eu já estava empregado. Né? Eu já tinha um vínculo com o escritório onde eu estava. O Vitinho já tinha um vínculo também com o escritório onde ele estava. E o Tinte, ele estava estagiando comigo aqui no escritório. Isso, eu contratei o Tinte para trabalhar no escritório. Ele começou a trabalhar como estagiário também. Só que na hora que a gente formou advogado, que no caso a gente pegou a ordem, né? A gente já tava. Na verdade, ele passou primeiro que eu, então ele já tinha o número da ordem, eu não tinha ainda. Mas como eu tava mais tempo no escritório, eu já tinha meus clientes, eu tava um cargo acima dele. Uhum. E aí o Sérgio fez uma proposta para ele e não quis ficar. Então foi ali que separou um pouco. Porque até aquele momento, eu e o Tinte a gente se via todos os dias. Então, a gente trabalhava e estudava junto. Entendeu? E aí depois disso, aí ele acabou arrumando um emprego em Nova Aliança, foi trabalhar em Nova Aliança, e depois disso ele foi trabalhar na Rodobens. Enquanto isso eu continuei no escritório onde eu estava, eu me efetivei advogado, me tornei sócio do escritório, eu tinha uma porcentagem daquele escritório, o Tinte foi trabalhar na Rodobens, o Vitinho foi mandado embora do escritório onde ele estava, e foi para outro escritório que ele está até hoje também. Hoje ele é como se fosse um gerente do escritório, ou um sócio minoritário. Sei lá. Uhum. Porque hoje ele é o maior abaixo do proprietário do escritório. Tá. Então, assim, eu acho que nós demos bem na carreira. E a prova da ordem é difícil mesmo, como eu falo. Ô, Ícaro, eu falo pra todo mundo assim, eu não acho que a prova é tudo isso, não acho ela tão difícil. Se você estudar, se você tiver tranquilidade na hora da prova, você passa. Porque você não concorre com ninguém, só consigo mesmo. Então, é uma faca de 2 gumes. Você não não é um negócio que é, tipo, não só concurso. só tem 5 vagas. Não é concurso. É você contra você. Ela tem uma vantagem que você não concorre com ninguém, ela tem a desvantagem que você só concorre consigo mesmo. Sim. Então a reprovação acaba com o teu psicológico, cara. A reprovação só é péssima. Eu reprovei. Uhum. Quando você reprova, o teu psicológico acaba com você. Porque a primeira coisa que você pensa é que você não conseguiu ganhar nem de si mesmo, nem do seu nervosismo, você não estudou o suficiente, você não focou. Às vezes você fez tudo isso. Às vezes você só não é bom em fazer prova. Exatamente. Ou se não era seu dia. Eu também, mas tipo, eu particularmente, tipo, a minha profissão não exige uma prova como a de vocês, inclusive eu acho que deveria. Tá? Acho que para todos os cursos. Porque eu sou biomédico, eu sou formado em biomedicina, e tipo, eu lido com vida. Se eu errar um laudo, eu posso matar um paciente. Compromete tudo, pô. Entendeu? Então, realmente, eu acredito que deveria ter uma prova. Mas eu não sou bom em prova. Porque eu tô ali lendo, cara, em 10 minutos minha mente já viajou e eu tenho que ficar toda hora me forçando a voltar. Não é que eu não sei. Eu tenho que me forçar a voltar pra tentar ler e reler. Às vezes a mesma questão eu tenho que ler 5 vezes porque no meio da questão eu começo a cantar. Minha mente vai embora, entendeu? Uhum. E outro problema grave que eu tenho é, tipo, eu sei o nome de várias doenças. Por exemplo, na minha profissão você tem o estafilococcus, streptococcus, dipococcus. Tudo parecido, inclusive. Tudo parecido. O que minha mente faz? Embaralha tudo. Eu sei o que é cada um, mas às vezes um faz eu confundir o outro, entendeu? Uhum. Tipo, anemia... Anemia tem 50 tipos de anemia. Só cada uma tem uma diferençazinha ali. Uhum. Eu esqueço na hora da prova, tanto que eu peguei DP por causa disso. É verdade. Cara, no direito, o grande problema do direito, do meu ponto de vista, é a quantidade. E direito está sempre mudando, né? Sim, cara. Se você parar de acompanhar o diário oficial, se você parar de acompanhar a alteração de lei, você se perde no final. Não que a biomedicina, a medicina em si, a área da saúde, não mude, né? Mas eu acho que o direito, além de mudar muito, tem muita brecha. Sim, né? sim. Tipo, você tem ali a lei tá ali escritinha, beleza? Só que o trabalho do advogado principalmente é encontrar essas brechas. Exatamente. E não é só isso. E é muita interpretação também, né? Muita. Tanto do advogado quanto do judiciário em si. Porque, cara, que nem eu falei no último episódio que a gente comentou um tempo atrás. O advogado ele compete com o próprio advogado, com o cliente, com o juiz, com o promotor,
parece que o advogado está sempre no centro do problema. Entendeu? Não que isso seja ruim. Nós ganhamos dinheiro com o problema dos outros. Isso é inquestionável. Mas o grande problema é que muita gente lida com o advogado como se o advogado fosse o problema. E na realidade, às vezes, ele está ali só para solucionar o seu problema. Sim. Ele, lógico, vai errar como todo mundo, vai acertar como todo mundo. Porém, infelizmente, é uma pessoa que está ali atrás. E as pessoas muitas vezes não enxergam com isso. E isso eu aprendi muito desde quando eu comecei a estagiar. Eu via, rapaz, o nervosismo que o meu sócio passava, cara. Ele estressava demais, só que ele lidava de uma forma diferente de mim. Eu não dou conta de não resolver. Não, ele era muito mais tranquilo. Ele sabia que ele ia resolver no tempo dele e ele dava um jeito. O meu caso já é diferente, eu preciso resolver. Eu não durmo várias noites trabalhando porque eu preciso resolver aquilo lá, entendeu? Achar algo pra dar um jeito naquilo. O cara tá se matando sozinho ali. Tá, sozinho. Então, assim, além da dificuldade da profissão, ainda tem o próprio ser humano por trás, a cabeça que não funciona às vezes, a dificuldade, por exemplo, eu vou ler uma petição para poder fazer uma contestação, fazer uma apelação, cara, eu tenho que às vezes ler e reler por 10 vezes, às vezes não é nem por falta de atenção, mas igual as brechas que você falou, eu preciso achar uma brecha ali, e às vezes não vem logo de cara, então eu preciso linkar com alguma lei semelhante ou uma lei próxima daquilo ali, onde ela dá uma brecha naquela decisão que eu preciso contornar. Então, cara, é bem complicado. A cabeça do ser humano eu acho que é uma das profissões mais complexas, né? A gente não mexe com vida, né? Não mexe com vida, mas é o tempo todo lendo, tal, relendo, tentando que achar brecha. Porque você falou, você tá... É que você não mexe, você mexe mais com parte pessoal, né? Como fala? Parte civil, previdenciária, é mais essa área. Mas, nem você tem, vamos supor, você tá fazendo um divórcio, você tem que ver as duas partes. É aquela, né? Tipo, a história tem sempre 3 ou 4 versões. A versão A, a versão B, a versão C e a verdadeira. São sempre assim. Né? Então, realmente, é um quebra-cabeça que você tem que montar, tá? Você não mexe com vida. Na minha formação, realmente, eu mexo com vida. Se eu errar um laudo e apresentar um laudo errado pro médico, o médico pode passar um medicamento... E vai afetar a vida da pessoa. Vai afetar, pode até levar a óbito essa pessoa. Mas eu entendo que é bem complicado também. Eu acho que a sua profissão é uma das mais complicadas por causa disso, entendeu? Você teve tio advogado também, né? Hã? Teve tio advogado. Tive, meu tio, ele era criminalista. É uma área que eu corro, não manjo nada. E o cara era bom. Era, né? O bicho era bom. Em São Paulo, ele, criminalista, conseguia não absolver, né? Mas até tirar pena e tal. Minha mãe fala que foi ver um julgamento, um júri dele. O júri é público. Que ele foi fantástico, assim. Eu nunca tive esse prazer de assistir. Fui trabalhar uma vez com ele quando era pequeno, mas era muito pequeno, então nem sabia o que estava acontecendo. Mas o meu tio era muito fera mesmo. E eu lembro, e o que a gente tem depois de tudo isso, depois da nossa história por completo aí, né? Eu lembro que, assim, no ano passado, na verdade... Eu já tinha completado 9 anos no escritório onde eu estava, né? E por fim eu optei em acabar seguindo com o próprio caminho, né? Caminhando com as próprias pernas. Por quê? O meu antigo escritório me deu uma oportunidade que poucos tiveram, sabe? De eu começar do zero e eu crescer até o ponto em que eu me tornei sócio. Sim. Sabe? Então, assim... Ele exigiu muito de mim, lógico, para eu poder pegar o jeito. Mas a pessoa que eu me tornei como advogado deve muito àquilo ali que eu tive, desde o começo. Então, assim, no ano passado eu tomei a decisão de que eu iria parar de advogar. Eu não queria mais, eu estava passando por uma fase um pouco complicada. Minha cabeça não estava legal e eu cheguei a comentar com a minha mãe. Um pouco antes eu estava passando por alguns problemas pessoais também, com relacionamento. E eu cheguei a comentar com ela que eu não queria mais advogar, que eu não estava bem com isso. E eu lembro que ainda houveram conversas dela, falou, pô, mas você leva jeito para isso, você está se dando bem. Mas eu falei, não é mais para mim, acho que não está dando certo. Minha cabeça não está funcionando. Uhum. E era uma fase que estava passando por essas turbulações, né? Tubulações. Quando chegou no final do ano, realmente que é onde eu decidi que eu não iria mais, foi em dezembro. Dezembro eu não queria mais, eu esperei terminar o ano, entrou o recesso forense. Eu voltei em janeiro só para ajeitar algumas coisas, eu não voltei mais, já ao escritório, eu só
fui comunicar minha saída, mas eu não pretendia mais advogar. Eu fui para casa e de casa eu só ia terminar os processos que eu já tinha. Eu não ia pegar processo mais nenhum, eu só ia finalizar aqueles processos que eu tinha responsabilidade, mas eu não iria atender mais clientes. Isso foi em janeiro, começo de janeiro. Então assim, eu estava decidido a não administrar mais nada, a não partir para esse lado, procurar outro ramo, coisa do tipo. Só que eu também tenho um grande problema, eu sempre quis ter um negócio próprio, né? Então, assim, entre eu abrir mão de tudo e não ter nada ao mesmo tempo, né? Abrir mão de tudo que eu tinha e continuar sem nada é desesperador. Até que chegou um ponto em que a minha mãe chegou em mim e falou assim, ó, filho, eu acho que você tá jogando todo conhecimento no lixo. Eu acho que tá na hora da gente começar a direcionar esse teu conhecimento para algo que você sempre quis, que é ter algo teu. Ela falou assim, uma empresa você não consegue abrir do zero agora. Você não consegue partir para a parte da internet, no caso, naquela época, do nada também, que já era algo que eu tinha vontade. Ela falou, então, Bruno, eu acho que o seu conhecimento é o teu maior ganho, é onde você vai mais conseguir rentabilidade, então eu acho que é isso que tem que partir. E aí ela teve a ideia do escritório. Coincidentemente, um grande amigo meu, que é o Helder aqui, ele tava com essa sala vazia e ele me ligou, Bruno, ó, vamos lá, tal, minha sala tá vazia, não queria alugar para outras pessoas, vamos lá, pra gente poder fazer negócio. Vim, a gente acertou, e estamos aí. Começamos agora em março, aqui no escritório. E estamos tocando. Se Deus quiser, ano que vem vai ser muito melhor. Vai, inclusive. Aí depois a gente teve a ideia do podcast. Exatamente. Ao longo desse ano, inclusive. Ao longo desse ano. 2025 foi um bom ano, cara. Foi um bom ano. Aliás, eu falo que foi um dos melhores da minha vida. Foi, mano. Eu concordo com você. Eu acho que foi um ano, lógico, altos e baixos, como todos os anos. Todo mundo, inclusive. Mas eu acho que foi um bom ano. A gente deu início a esse projeto nosso. Que, cara... Que surgiu de uma conversa sóbria. Uma conversa de amigos, né? E eu espero assim, cara, eu particularmente não espero que... Lógico, quero muito que esse projeto dê certo, que a gente ganhe notoriedade, né? Que as pessoas conheçam a gente, que as pessoas queiram vir conversar aqui, expor, principalmente de Badi e região, sim, né? Porque eu acho que a região de Rio Preto é muito grande, é muito bonita, tem muitas histórias para contar da região, sim, né? Mas é um negócio que eu gosto de fazer, eu gosto de estar aqui, eu acredito que você também, e a gente faz por prazer mesmo, né? Sim. Então, tanto é que a gente não ganha nada ainda com isso. Exatamente, mas o escritório aqui, o ano que vem a gente vai dar mudar, uma remodelada nele. Vai. O Prosa Torta ficar um pouquinho mais profissional e a gente acolher mais pessoas. Exatamente. A nossa ideia, inclusive a gente já tomou a decisão de compartilhar um pouco com vocês hoje, justamente pelo fato de que hoje é uma comemoração. Para nós é uma comemoração hoje. Nós recebemos uma premiação, por mais fora a brincadeira e tudo mais, nós recebemos uma premiação. Quase 500 inscritos no YouTube. Quase 500 inscritos no YouTube. Nós estamos crescendo nossa página profissional do Instagram. Então, é uma comemoração pra gente também. E aí a gente tomou a decisão de que hoje a gente comunicaria tudo isso para vocês, de que a partir do ano que vem nós estamos em lugar novo, não estaremos mais aqui nesse espaço improvisado, a gente teve que utilizar. Nós, a partir do ano que vem, estaremos com um novo formato. Esse ano a gente procurou mais apresentar vocês, apresentar os nossos amigos, trazer o nosso dia a dia, criar a cara do podcast com os dois hosters, né? Desde que a gente começou a apresentar isso aqui. Então a gente queria comunicar que a partir do ano que vem tem muita novidade. Esse ano tem ainda bastante episódio para sair, para vocês acompanharem, mas a partir do ano que vem vai ter muita coisa nova, muita coisa diferente. Pessoas daqui da nossa cidade que a gente quer apresentar para a internet, apresentar para o mundo, quem for acompanhar. E nós pretendemos focar muito nosso projeto dentro da nossa cidade a partir de agora. A gente apresentar um pouco da nossa cidade, que é desse tamanho e vem crescendo muito para todo mundo. Mas vamos continuar com as brincadeiras. Sim, não vai ser perdido. Com a nossa zoeira, com as nossas histórias, que a gente tem muita história para contar que a gente não contou nem 1/10 das histórias que tem. Eu só contei de uma cagada minha, tem mais. Tem muito. A nossa ideia é mudar o projeto, mas não mudar a essência do projeto, né? Vai continuar, lógico, vamos apresentar a Badi, vamos tentar, quem sabe futuramente trazer as cidades da região. Sim, tem São José do Rio Preto, Mirassol, Olímpia, Olimba. Verdade. Olimba. Tem muita coisa para ser feita. Tem muita ideia boa para ser feita, cara.
O que a gente quer realmente é apresentar a nossa regiãozinha aqui, né? Nossa vivência. Mas não vai ser perdida a essência do podcast. As brincadeiras, os nossos amigos vão continuar vindo aqui para vocês ouvirem as resenhas que a gente tem para contar. Então, mas hoje é mais um agradecimento a todo mundo que tá acompanhando a gente. Felipe, aí na Irlanda, pô, comenta tudo que a gente posta, Filipão. Pô, que moleque da hora, velho. Eu já gostava demais dele aqui, já foi embora, agora o cara de lá tá acompanhando a gente. Pô, da hora demais. Felipe, tô esperando teu patrocínio. Isso aí, patrocinando em euro, cara. Não, cara, muito legal, muito obrigado. O Hudson também, morando longe daqui, comenta lá nos posts também. Robinho, você viu o Robinho? Eu vi o Robinho. Comentou agora também. Gente, muito obrigado, é só o comentário de vocês já vale muito, a curtida. Vale, cara. Por mais que a gente torça para que cada vídeo que a gente poste, a gente receba essas curtidas, os comentários. Quando são pessoas que, pô, tão longe da gente e mesmo assim lembram da gente, é legal pra caramba, tá ligado? Então, muito obrigado por todos vocês, tudo que vocês vêm fazendo até hoje, todos os comentários, o apoio na votação da premiação de hoje, que nós recebemos hoje. Um carinho especial da Lumière, como é isso? Um carinho especial pelo Renato. Da Lumière, meu barbeiro, pô, grande amigo mesmo. Renatão que foi o primeiro que votou. Foi o primeiro a votar, a gente nem sabia que estava concorrendo, e ele foi o primeiro a comentar lá, cara, e muito obrigado, Renatão, de coração, cara, você é um cara foda, sabe que eu sou seu fã. E o problema é que eu vou chegar lá agora, ele vai usar contra mim, eu vou chegar na barbearia. Mas é isso. Falou, gente, brigadão. Mais um episódio do Prosa Torta pra vocês. E curtam, comentem, compartilhem. Não esqueça, daqui a pouco a gente vai estar com outras pessoas aqui compartilhando. Uma hora pode ser você também. Exatamente. Então, se vocês tiverem ideia, tragam pra gente poder apresentar pra vocês também. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio.